Paulo partiu de Atenas, onde não teve o sucesso que esperava, e chegou em Corinto, talvez um pouco abatido. Mas é aqui que vemos como Deus cuida dos seus servos através de novas amizades, do trabalho manual e de palavras de encorajamento. Este capítulo é sobre como a igreja se fortalece quando pessoas comuns decidem trabalhar juntas pelo reino de Deus. Logo que chega a Corinto, Paulo conhece um casal de judeus, Áquila e Priscila. Eles haviam sido expulsos de Roma por um decreto do imperador Cláudio. Inclusive, a história confirma que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por volta do ano 49 depois de Cristo, devido a tumultos por causa de um certo Crestus, provavelmente uma referência a Cristo. Um detalhe fascinante une Paulo, Áquila e Priscila. Eles eram fabricantes de tendas e por isso Paulo passa a morar e trabalhar com eles. Fabricar tendas envolvia trabalhar com o silício, um tecido áspero feito de pelo de cabra, típico da Cilícia, região onde Paulo nasceu. Era um trabalho duro e que deixava as mãos calejadas. Com esse trabalho de Paulo, aprendemos que não existe separação entre o sagrado e o secular. Paulo pregava nas sinagogas aos sábados, mas costurava couro e tecidos durante a semana. O trabalho manual não era um peso para ele, mas uma forma de se sustentar e criar laços com a comunidade de trabalhadores. Com a chegada de Silas e Timóteo, vindos da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. No entanto, diante da forte oposição e das ofensas proferidas por eles, Paulo sacode suas vestes em sinal de protesto. Este era um gesto simbólico judaico drástico, similar a sacudir o pó dos pés. Ao fazer isso, Paulo estava declarando uma ruptura formal. Culturalmente, significava que ele não tinha mais nenhuma responsabilidade espiritual sobre o destino daquela comunidade específica. O sangue deles não estaria mais nas mãos dele. A partir de então, ele passaria a pregar aos gentios. Paulo sai dali e se estabelece estrategicamente na casa de Tício Justo, um homem temente a Deus que mora ao lado da sinagoga. O evangelho fica literalmente colado ao centro religioso de Corinto, perto o suficiente para alcançar e para confrontar. E o impacto dessa mudança é imediato. Crispo, o chefe da sinagoga, crê no Senhor Jesus com toda a sua casa. Além dele, muitos outros coríntios creem e são batizados. No auge da tensão, o Senhor aparece a Paulo em uma visão e diz: "Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, pois eu tenho muito povo nesta cidade." Muitas vezes pensamos que estamos sozinhos na nossa cidade ou no nosso trabalho, mas Deus já está agindo lá antes de nós. Paulo permanece em Corinto por 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Mas os judeus que se opunham à mensagem do evangelho se unem e levam Paulo ao tribunal diante de Gálio, o procônsul. Eles apresentam uma queixa formal, alegando que ele está persuadindo as pessoas a adorar a Deus de uma maneira que violava a lei. Quando Paulo tenta falar, Gálio interrompe, declarando aos judeus que, como se trata apenas de uma disputa sobre palavras, nomes e a própria lei judaica, eles devem resolver entre eles mesmos e expulsa todos do tribunal. Ironicamente, essa decisão de indiferença foi uma das maiores vitórias jurídicas do início da igreja, pois a atitude de Gálio classifica o movimento cristão como uma ramificação do judaísmo que era protegido pelas leis romanas. Isso permitiu que a fé cristã continuasse a se expandir sob a proteção da lei romana por mais alguns anos. Mas a multidão, insatisfeita, agarra Sóstenes, o chefe da sinagoga, que certamente tinha liderado a acusação contra Paulo.
Sóstenes tinha substituído Crispo, o chefe anterior que havia se convertido, como nós lemos no versículo 8. Sóstenes tentou destruir a mensagem de Paulo de forma legal, falhou diante de Galho e acabou sendo espancado pela multidão. O fato de Galho não se importar mostra o pragmatismo romano. Contanto que a confusão não se transformasse em uma rebelião generalizada contra Roma, ele deixaria que os judeus resolvessem suas tensões locais por conta própria. Paulo permanece em Corinto por bastante tempo antes de se despedir dos irmãos. Depois, navega para a Síria com Priscila e Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, Paulo raspa a cabeça, pois havia feito um voto. Ele não fez esse voto por obrigação, mas por devoção. Livre em Cristo, Paulo não confundia tradição com salvação. Ele valorizava suas raízes, mas mantinha Cristo no centro. Ele não vivia preso a práticas, mas usava cada prática para expressar sua fé. Ao chegarem em Éfeso, ele deixa seus companheiros e vai à sinagoga para falar aos judeus. Embora peçam que ele fique mais tempo, ele não quer, mas promete retornar se fosse da vontade de Deus. Partindo de Éfeso, ele desembarca em Cesareia, sobe para saudar a igreja em Jerusalém e depois desce para Antioquia. Após passar algum tempo ali, ele parte novamente, percorrendo as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos, dando assim início à sua terceira viagem missionária. A última parte do capítulo nos apresenta um novo personagem, Apolo. Ele é um homem eloquente e que conhece muito bem as Escrituras, mas seu conhecimento sobre Jesus ainda está incompleto. Ele só conhece até o batismo de João. Quando Priscila e Áquila o ouvem falar, percebem que faltam detalhes cruciais em sua teologia. Em vez de criticarem Apolo em público por falta de informação, eles o convidam para sua casa e lhe explicam com mais precisão o caminho de Deus, provavelmente incluindo a morte, ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo. E então Apolo, que já era bom, torna-se um dos maiores defensores da fé. Isso nos ensina sobre a humildade de aprender e o amor de ensinar sem humilhar. Quando Apolo decide percorrer a Acaia, cuja capital era Corinto, os irmãos de Éfeso o incentivam e escrevem uma carta aos discípulos de lá para que o recebam bem. Ao chegar em Corinto, ele é de grande ajuda para os que haviam crido, pois refuta publicamente os judeus com argumentos poderosos, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Atos 18 nos ensina que a missão não é feita por heróis solitários. Valorize as parcerias. Ninguém faz nada sozinho. Priscila e Áquila foram tão importantes para a igreja quanto o próprio Paulo. Deus nos sustenta no cansaço. Quando Paulo pensou em parar, Deus deu a ele amigos, trabalho e uma visão de encorajamento. Esteja aberto ao aprendizado. Assim como Apolo, devemos ter a humildade de ouvir quem conhece o caminho com mais precisão. O evangelho cresce quando corações ensináveis se encontram com mãos trabalhadoras. E a nossa frase para reflexão hoje é: assim como Apolo, nossa eloquência só alcança a exatidão quando temos a humildade de sermos ensinados. Embora o versículo 23 mostre Paulo em movimento pela Galácia e Frígia, o grande objetivo dele nesta terceira viagem missionária era cumprir a promessa feita aos Efésios no versículo 21. Se Deus quiser, voltarei para visitá-los outra vez. Ali, Paulo passaria cerca de 3 anos ensinando. Mas esse é um assunto para nós continuarmos amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.